Eu acho que os pastores são ateus. Bom, alguns pastores. Bom, esses pastores que são ricos, que têm dinheiro, que ou têm muito dinheiro, a partir de R$ 5.000, ou R$ 10.000, R$ 5.000, é duvidoso se eles realmente acreditam em um Deus. Para mim, eles são ateus. Por quê? Porque quando esses pastores milionários famosos, como Edir Macedo, é, Valdemiro, Silas Malafaia, Agenor Duque, Marcos Feliciano e outros pastores, tem vários, são ateus, porque simplesmente são ateus. Por quê? Porque eles são milionários. Então eles usam o poder o poder. Eles usam o poder da lubridiação. Eles usam o poder eles usam o poder da, da pregação, poder de enganar, poder da pregação. E aí o que acontece? Eles usam isso para manter as pessoas pobres, dando dinheiro para eles, né? Eles são donos de igrejas. Então, o que acontece? São pastores que são milionários, até bilionário, simplesmente, igual o Edir Macedo. São bilionários. E sabe o que acontece? Então eles usam a fé, a lei dos outros, usam a fé para enganar as pessoas a dar dinheiro para suas igrejas. E realmente, e outra coisa, e acredito que todos os pastores que têm uma condição muito mais financeira, um pastor que tem uma condição financeira a partir de R$ 5.000, ou R$ 6.000 a R$ 6.000, R$ 5.000, de classe média, baixa, simplesmente o quê? Eles leram a Bíblia. E quando a pessoa realmente lê o que está escrito na Bíblia, a pessoa entende que a pessoa entende que aquilo ali não faz sentido. Como tem várias passagens da Bíblia que tem genocídio, apoio à escravidão e várias atrocidades. Então o que acontece? Lendo aquilo ali, não, tipo assim, lendo não faz sentido. A pessoa lê a Bíblia. Então muita gente fala, lê a Bíblia. Um ateu fala, lê a Bíblia. Para mandar a pessoa ler a Bíblia, para a pessoa simplesmente desacreditar. Realmente, lendo a Bíblia de verdade, a pessoa lê as coisas que está escrito lá, realmente a pessoa simplesmente vai acordar e vai saber as coisas que estão escritas lá, né? As coisas fantasiosas, né? Então, quando a pessoa lê a Bíblia de verdade, a pessoa entende mesmo que aquelas escrituras foram feitas por homens daquele tempo, né? Foram feitos só por apenas homens antigos que não tinha conhecimento científico algum, que não sabia sobre o universo, pessoas que não tinham conhecimento. Então o que acontece? Quando a pessoa leu de verdade a Bíblia de verdade, um pastor mesmo que é de classe média, baixa, lê uma Bíblia de verdade, ele já começa a duvidar se aquilo ali é verdade. Ele não é trouxa, ele começa a acreditar que aquilo ali foi escrito por homens. Porque tem tantas atrocidades na Bíblia, apoio à escravidão. Se você comer camarão, você vai direto pro inferno. Se você é pecado comer camarão. É pecado misturar peças de roupa de cores, né, iguais. Misturar cores, na verdade, tecidos, misturar tecidos de cor com outros. Então, camarão, fruto do mar, é pecado. Comer fruto do mar. É pecado cortar barba, é pecado várias coisas lá. Então, o que acontece? A pessoa acaba duvidando que aquilo ali foi escrito por homens. Não tem outra saída, né? E Levítico, coisas lá, né, que foram escritas por homens. Então, como é que um Deus simplesmente seria tão humano para escrever certas coisas, né? Pensamentos humanos, né? Então, acredito eu que realmente esses pastores, eles só estão ali para ganhar dinheiro. Eles estão ali só por causa do dinheiro.
eles ganham dinheiro pregando, pregando, esses pastores que são mais ricos, né, de classe média baixa, eles pregam, mas eles sabem que eles sabem realmente que não existe nada, que tipo, não existe Deus, não existe milagre. Eles não são idiotas, eles estudaram. Tem uns que estudaram. E eles não são trouxa para ser enganado. Eles sabem da verdade, mas eles continuam nessa enganação porque eles ganham para isso. Eles ganham dinheiro fazendo isso. Então, muitos pastores de classe média, muito mais rico, eles não acreditam em Deus. Eles são ateus. Então, e todos esses pastores milionários, Edir Macedo, Silas Malafaia, Agenor Duque, Valdemiro Santiago, todos esses pastores, eles na verdade são ateus, porque eles são milionários e eles foram entender, eles leram a Bíblia para confirmar se aquilo ali era verdade ou não, e eles sabem que aquilo ali, eles lêem a Bíblia. Poucas pessoas crentes lêem realmente a Bíblia. As pessoas lêem versículos que são famosos. As pessoas, quando crentes, lêem versículos famosos. Mas na hora de ler outros versículos que não são falados, ler o que está escrito realmente na Bíblia, não lê. Então muitas pessoas nem lê a Bíblia de verdade para entender. Porque simplesmente as contradições, as coisas inventadas. Então o que acontece? Quem lê de verdade, então o ateu fala, lê a Bíblia justamente para entender que aquilo ali é tudo coisas humanas, né? Então, como eu disse, misturar tecido é pecado, camarão e essas coisas, comer fruto do mar. Então, muitas coisas ali coisas que são ilógicas, né? Que dizem que é pecado misturar panos, cortar barba ou essas coisas assim. Então, muitas coisas estão escritas lá, foi escrita por homens, né? Então o que acontece? Então, na verdade, esses pastores, eles leram a Bíblia sim, eles leram a Bíblia, por isso que eles não acreditam. Então eles enganam, eles só continuam por causa que eles ganham dinheiro com isso. Mas eles mesmos acreditar que Deus existe, eles não acreditam. Eles só querem saber do dinheiro. Então o que acontece? Porque eles leram a Bíblia, eles conhecem a Bíblia. As pessoas leigas que só lê o versículo famoso, as pessoas simplesmente as pessoas que lê só versículos como Jó, lê versículos de apóstolo, tipo assim, versículos famosos, e vai procurar logo aqueles versículos para ler, que já todo mundo já conhece, que os pastores falam para ler, a pessoa não lê a Bíblia inteira, para saber como é que fala? Contradições e coisas ilógicas. Então, você acha que simplesmente esses pastores, eles não sabem da Bíblia? Eles leram a Bíblia. Então, muitos ateus só se tornam ateus justamente com a Bíblia mesmo, que eles lêem a Bíblia. Eles lêem mesmo a Bíblia, ele vai ler, ele dá uma análise na Bíblia, o que está escrito, e eles viram ateus porque leram a Bíblia. Então, a Bíblia já é a própria fábrica a Bíblia. É a própria fábrica de colecionar ateus, de transformar pessoas cristãos em ateus. A Bíblia já é o próprio caminho para a pessoa se tornar ateu, das coisas que está escrita lá. Isso parece ironia, mas isso é verdade. Se você lê mesmo as coisas que está escrita lá, como genocídio, feminicídio, machismo, racismo, escravidão, leis que não têm sentido, autoritário, um Deus autoritário cruel, um Deus de vingança, um Deus de contradição, que é escrito na própria Bíblia. Então o que acontece? Na Bíblia está escrito coisas que prova que realmente não existe, que é feito por homens, que os homens inventaram, né, a religião. Então a própria Bíblia é uma fábrica de ateus. Então o que acontece? Eu acredito que esses pastores não são bestas. Eles sabem, eles já leram a Bíblia e eles também são ateus, porque eles leram realmente a Bíblia. Então o que acontece? No meu caso, eu sou ateu. Por quê? Não porque eu li a Bíblia, mas porque, coisa lógica,
Como é que eu vou acreditar em algo que é invisível, que não fala, que não se comunica, que só aparece para algumas pessoas loucas que tá dizendo que tá falando com ele? Nunca apareceu, nunca fez nada pela humanidade. A escravidão, o holocausto, o nazismo, a Inquisição e nada aconteceu. Vários eventos importantes que aconteceram na humanidade, guerras e nada de fazer absolutamente nenhum, mover nenhuma unha. A ausência total, o silêncio total, já é a maior prova. E esse mundo, com a ajuda da ciência, que eu sei da ciência, com a explicação da ciência, que é mais lógico, e não fantasia, porque eu vivo na realidade, por isso que eu não acredito, porque eu simplesmente acredito na ciência, acredito no próprio universo, eu acredito no universo. Então o que acontece? Olhando para essa realidade que a gente vive, não existe Deus, não existe fantasia, não existe um Deus, não existe codeuses, não existe anjos, não existe demônios, não existe nada. Simplesmente a realidade nua e crua. Então por isso que eu não acredito, porque eu vivo na realidade. E essa realidade não tem possibilidade alguma de nada fantasioso existir. Simplesmente esse mundo é assim, que a natureza existe, a natureza fez, o universo surgiu do nada e a gente vai pro nada e a gente vai morrer e acabou. Morreu, acabou. Perde tudo, perde. Não existe alma, não existe reencarnação, não existe nada que possa ressuscitar a gente. Então o que acontece? Por isso que eu não acredito. Então, na minha opinião, esses pastores são ateus, né? Eles são ateus porque eles não acreditam, né? Eles leram a Bíblia e tomaram susto das coisas que estão escritas lá. Por isso que eles só estão lá para enganar fiéis e para ganhar dinheiro, porque eles já leram a Bíblia, eles conhecem de cabo a rabo. Então para eles é tudo mentira, eles sabem que é mentira, mas eles continuam por causa do dinheiro. Se eles leram a Bíblia de verdade, se eles leram a Bíblia de verdade mesmo para entender, eles simplesmente param de acreditar na hora. Por causa das contradições, por causa das mentiras, por causa das leis ridículas, por causa das leis ridículas como cortar barba, ou falar com cobra, ou simplesmente dilúvio, e essas coisas, dilúvio, Adão e Eva, historinha que cobra falou, e essas coisas, né, contradições, e várias coisas, né, então, realmente, eu consigo não acreditar por causa de quê? Porque simplesmente, eu nunca vi ninguém curar um cego. Pode orar, pode fazer o que quiser. Qualquer pessoa do planeta Terra, se tentar orar em alguém para voltar a visão, não cura cegueira. Então o que acontece? Não existe milagre nesse mundo. Não existe milagre. Então por isso que eu não acredito. Os hospitais estão cheios de pessoas doentes. Cadê essas pessoas crentes orando lá para essas pessoas melhorar? Os amputados, os cegos, os cadeirantes, os autistas, os deficientes. Cadê a cura para essas pessoas? Não existe. Então por isso que eu não acredito. Então o vídeo foi esse.